Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez, muito bom poder revê-los. Hoje vocês estão sendo muito caridosos e bondosos comigo, já ouviram este mala que vos fala de manhã, e aí depois do almoço pensaram que iam passar bem, agora vai dar congestão, vou ouvir aquele mala de novo, né? Mas obrigado pela recepção gentil, caridosa, generosa, afável de vocês. Obrigado ao pastor Vitor, aos demais pastores, irmãos aqui da igreja. Temos sido muito bem recebidos, com muito carinho, de forma muito fraternal, como é de se esperar num contexto entre irmãos da mesma fé em Cristo. Então, muito obrigado por tudo. Almoço delicioso, comunhão com os irmãos mais deliciosa ainda, né, porque o almoço é um pretexto para termos comunhão uns com os outros. Então, tenho sido profundamente abençoado. Revi alguns ex-alunos, alguns irmãos que conheci em outros contextos, né? Olha o Aloysio aí, né, Aloysio? Deus abençoe, muito bom revê-lo, outros irmãos. Então, é uma alegria, me sinto privilegiado, honrado, é um prazer poder estar com vocês aqui, compartilhando um pouco do que Deus nos deu, sobretudo agora, envolvendo um tema que, a meu ver, no meu caso particularmente, é o tema mais caro da minha vida, que é a Bíblia. Às vezes as pessoas me relacionam, me associam, em razão dos debates, palestras, vídeos do YouTube, outras coisas, com arminianismo. Ele é aquele cara, é aquele pastor que fala de arminianismo, calvinismo. E às vezes não sabem que a verdadeira paixão da minha vida é a Bíblia, é as Escrituras, são as Escrituras, né? O tema arminianismo, calvinismo, essa coisa toda, outros elementos teológicos, são importantes, mas para mim são muito secundários. Para mim o central é a Bíblia. Aliás, eu digo que quando me converti, evidentemente pela graça, Deus não salvou apenas a minha alma, mas Ele salvou o meu cérebro. Porque eu era uma pessoa que não era dada à leitura. Eu me converti com 19 para 20 anos, e até então apenas colava na escola, sentava nas últimas carteiras, colava, né, pegava as moças com cabelo comprido à frente, pegava a cola, colocava no cabelo, depois repassava a cola, colava. E quando me converti, Deus não só salvou a minha alma, Ele salvou o meu cérebro. Eu comecei a sentar nas primeiras carteiras sempre, nunca mais colei na minha vida, hábito que persiste até hoje, nunca mais colei na minha vida. E acabei, além de terminar a minha graduação em teologia, estudei 5 anos teologia na graduação, depois mais 3 anos no mestrado, e quem diria, quem estudou sempre numa escola pública, fui fazer mais 5 anos de doutorado na USP, Universidade de São Paulo, na área de estudos judaicos e concentração em estudos da Bíblia hebraica. Aquele cara que colava, que não queria saber de nada, e muito menos de Jesus. Então, eu só posso resumir isso tudo numa frase: Deus é gracioso. Tudo é dele, por ele e para ele. Amém? Então eu sou fruto da graça, como eu sei que você também é. Somos frutos da maravilhosa graça de Deus. E como eu não sou, nunca fui, nem jamais serei melhor do que quem quer que seja, o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um. Afinal de contas, somos todos iguais diante dEle. O poder é dEle, a graça é dEle, quem capacita é Ele, quem faz é Ele. Amém? Tendo dito isto, eu quero falar então com vocês sobre esse tema que me é muitíssimo caro, como todos os temas bíblicos e teológicos o são, mas eu tenho uma quedinha maior por estes assuntos que envolvem qualquer coisa que envolva a Bíblia, qualquer coisa, né? E aí o tema desta tarde é a Bíblia e as suas traduções. Nós vamos falar alguma coisa de forma geral, dentro do tema do tempo, melhor dizendo, que evidentemente temos à nossa disposição. Vamos falar um pouco de forma genérica sobre o que é tradução da Bíblia, conceituar esse termo. Vamos explicar por que a Bíblia precisa ser traduzida. Vamos trabalhar algumas especificidades de algumas Bíblias de estudo. E por fim, eu tentei deixar a cereja do bolo para o final, vamos trabalhar algumas particularidades de algumas traduções da Bíblia. E aí, nós vamos ver que não existem, e eu já estou adiantando uma das perguntas que eu mesmo formularei, e já aproveito para formulá-la, que é a seguinte pergunta: será que existem traduções da Bíblia neutras,
ou Bíblias de estudo neutras, imparciais, é evidente que não. Não existe nada de neutralidade ou de imparcialidade. Mas aí nós vamos falar mais sobre isso, já entregando a resposta para vocês de início, sobre isso à medida em que nós andarmos na nossa fala. Então, sem mais delongas, vamos direto ao que nos interessa. No primeiro slide, vamos ver se aparece aqui. Opa, peraí. Agora sim. Ok. Pronto. Então, primeiramente, por que a Bíblia precisa ser traduzida? Eu coloquei aqui pelo menos 3 razões, que poderíamos, obviamente, multiplicá-las por tantas outras. Poderíamos acrescentar diversas outras razões. Mas, primeiramente, a Bíblia precisa ser traduzida porque se a Bíblia é um dos principais meios, um dos principais instrumentos, através dos quais Deus quis se autorrevelar à humanidade, isto significa, portanto, que ela precisa ser conhecida por todas as criaturas de Deus, isto é, por todos os seres humanos, né? Observe, eu não sei se você prestou atenção nesse primeiro ponto, eu disse que a Bíblia é um dos principais meios através dos quais Deus se nos autorrevelou. Eu não disse que é o único meio. Por quê? Porque Deus não se nos autorrevelou apenas por meio da Bíblia. A Bíblia é o meio por excelência através do qual Deus se nos autorrevelou. É aquilo que nós chamamos em teologia de revelação especial ou específica, né? Em contraposição àquilo que também estudamos em teologia e chamamos de revelação geral. Por que revelação geral? A revelação geral diz respeito, por exemplo, à criação, à natureza. Ela é geral porque ela está disponível para todas as pessoas do mundo, em todas as épocas, eras, partes e assim por diante. E também é chamada de revelação geral porque ela só nos traz informações genéricas sobre Deus. Por exemplo, quando eu olho para a lua, para o sol, estrelas, galáxias, fauna, flora, rios, mares, animais, plantas, questões botânicas. Quando eu olho para tudo que Deus criou, eu não posso, a partir só da criação, que é a revelação geral, chegar à conclusão de que eu sou pecador e que eu preciso de um Salvador, que é Jesus. A revelação geral não me permite construir esse caminho. Como que eu descubro que sou pecador, que nasço embebido e imerso em pecados e que preciso de um Salvador, e esse remédio, graças a Deus, Deus nos provisionou em Cristo, que é a morte do seu Filho na cruz. Como que eu descubro isso? Através da revelação especial que é a Bíblia. Perfeito? Então vocês entenderam porque eu disse que a Bíblia é um dos principais meios através dos quais Deus quis se nos autorrevelar. Não é o único meio. É um meio por excelência, é verdade, eu concordo, correto. Mas não é o único meio, porque Deus também nos fala através da revelação geral. Aliás, isso está na Bíblia. Não é isso que o Salmo diz, no Salmo 19? Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Só que o hebraico não diz exatamente isso, ele diz outra coisa melhor ainda, né? De novo, os verbos para manifestar e proclamar e tal, que aparece em hebraico, não sei se vocês lembram agora há pouco do que eu falei sobre João 3,16, lembram? Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho para que todo aquele que continuamente nele crê, a ideia do particípio. Pois bem, essa mesma lógica aparece no Salmo 19. Então, na verdade, o que o texto está dizendo é, os céus estão proclamando a glória de Deus, e o firmamento está anunciando a obra das suas mãos, é algo contínuo. Sempre que eu olho, olha o que o salmista está nos dizendo, olha que preciosidade, ele está dizendo o seguinte, sempre que uma criatura de Deus, um ser humano, sobretudo seres inteligentes como você e eu, olhamos para o céu, para as estrelas, para as galáxias, para as árvores, para as plantas, para os peixes, para os animais, para as aves, nós podemos ver que toda a criação remete à nossa mente a um Criador todo-poderoso, inteligente, magnífico, estupendo em todas as coisas que Ele criou. Então, quando eu olho para a criação, essa criação tão magnífica, tão estrondorosa, tão gloriosa, ela remete os meus pensamentos a um Criador, porque a criação presume um Criador. Isso ocorre quando? Sempre que eu olho para a criação. Por isso que o verbo
ali em hebraico, no caso do Salmo 19, ele aparece também numa forma participial, que aponta para uma ação que é contínua. Então os céus não só manifestam, eles estão manifestando a glória de Deus. Eu estou aqui agora olhando com o privilégio dessas janelas, né, bem limpas, cristalinas, eu olho, vejo ali o avião passando, vejo essa parte azul, eu falo, meu Deus, que coisa grandiosa isso. Isso não é fruto do acaso. Isso não é fruto da sorte ou do azar, não é resultado do encontro fortuito e aleatório de átomos, moléculas, bactérias, o que quer que seja. Isso é o fruto premeditado de um ser todo inteligente, que é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando eu olho para a criação, eu vejo que há um Criador todo-poderoso por trás dela. Então, esse é o primeiro ponto, mas a Bíblia precisa ser traduzida por quê? Porque se ela é um dos meios por meio dos quais Deus quis se nos autorrevelar, portanto ela deve ser traduzida para que nós compreendamos aquilo que Deus quer nos falar. Segundo motivo, a Bíblia precisa ser traduzida porque ela foi escrita originalmente em 3 línguas. A Bíblia não foi escrita para nós, infelizmente, em português. Ela foi escrita em 3 línguas. Quais são? Vocês podem ver ali. 98% do Antigo Testamento foi escrito em hebraico e 2% apenas em aramaico. Esses 2% compreendem uma frase específica de Gênesis 31, 47, Esdras 4, 8 a 6, 18 e 7, 12 a 26, um versículo isolado de Jeremias 10, 11 e Daniel, capítulo 2, versículo 4, ao capítulo 7, versículo 28. Tudo isso foi escrito em aramaico e compreende, abrange 2%. E o Novo Testamento, ele foi escrito todo em grego koine ou kine, que quer dizer comum em grego, ou seja, o grego comum da época, a língua popular da época. Por isso que a Bíblia precisa ser traduzida, porque ela não foi escrita, por exemplo, originalmente em português, precisa ser traduzida para o português. Não foi originalmente, por exemplo, escrita em inglês, precisa ser traduzida para o inglês, e o mesmo para o francês, para o alemão, para o esloveno, e assim por diante. Terceira razão, a Bíblia precisa ser traduzida porque dos mais de aproximadamente 7.000 idiomas que existem hoje no mundo, essas informações, portanto, estão tanto quanto defasadas, porque se eu somar 4.500 com 2, 454, eu vou chegar perto dos 7.000, mas hoje acredita-se que nós temos mais de 7.200 idiomas no mundo todo. E até últimos dados estatísticos, nós temos, por exemplo, a Bíblia traduzida para 2.454 idiomas, mas falta ser traduzida para quase, entre aspas, 5.000 idiomas. Então tem muita gente no nosso planeta, entre os mais de 7 bilhões e 200 milhões, por exemplo, de habitantes, que não tem nada de página da Bíblia vertida para o seu idioma. Por isso que o trabalho dos tradutores é muito importante. Tradutores da Bíblia, revisores da Bíblia e assim por diante. Eu acabei de trabalhar agora, esse meu trabalho finalizou em fevereiro, eu fiquei quase 3 anos trabalhando na revisão da nova NVI, da nova versão internacional, que deverá sair entre este ano ainda e o início do outro ano, com alguns colegas, a partir dos textos hebraicos, aramaicos e gregos, que nós demos uma revisão e alguma retradução de diversos trechos. E essa nova NVI deverá sair, talvez, entre este ano e o ano, por exemplo, que vem. E é um trabalho sério. No caso das pessoas com as quais participei, pastores, líderes, todos pessoas piedosas, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas comprometidas com Deus e, portanto, com a palavra de Deus. Mas caminhando um pouquinho mais adiante, nós temos algumas edições críticas da Bíblia. Ok, está aí, ó, edições críticas da Bíblia. O que queremos dizer com edições críticas da Bíblia? Na Bíblia, nas suas línguas originais, tá? Então, nós temos ali, vocês percebem, o Antigo Testamento hebraico, a Bíblia hebraica Stuttgartense, tem este nome porque ela é editada na cidade alemã de Stuttgart, e esta Bíblia, ela traz todo o texto do Antigo Testamento nas suas línguas originais. Não é o texto necessariamente original, mas nas línguas originais. O texto hebraico e os 2% em aramaico que nós acabamos de citar, ok? Por que são chamadas de edições críticas? Porque elas têm notas de rodapé, e nessas notas de rodapé, elas trazem informações sobre textos variantes ou variantes textuais.
Por exemplo, para usar um exemplo bem simples, um determinado texto bíblico, por exemplo, neotestamentário, ele traz num determinado versículo e livro da Bíblia a expressão Nosso Senhor Jesus Cristo. Outro manuscrito, nesse mesmo texto, vai trazer só Jesus Cristo, ele omite o nosso. Outro vai trazer só Cristo, ele omite o Jesus e o nosso. Então são variantes textuais. Essas Bíblias, por exemplo, trazem estas entre tantas outras informações, em hebraico, em latim, em grego e assim por diante. No caso da Bíblia hebraica, de novo, ela contém todo o Antigo Testamento, em hebraico e em aramaico. O que eu coloquei ali como AT grego, ou seja, o Antigo Testamento grego, é a Septuaginta. É a edição mais usada no mundo hoje, tanto quanto a marronzinha da Bíblia hebraica também o é, mas a azul, a do meio, ela é usada como uma edição crítica padrão da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico. Por que ela é importante para nós cristãos? Porque a maioria das citações que os autores do Novo Testamento, que escreveram em grego, a maioria das citações que esses autores fazem do Antigo Testamento, eles não bebem da Bíblia hebraica, eles bebem do texto grego, que é a Septuaginta. Essa é do meio ali, que eu coloquei em azul. Por fim, nós temos o Novo Testamento grego, o vermelhinho, então o marrom, o azul e o vermelho, onde você tem o Novo Testamento também com aparato crítico e com notas de rodapé. É dessas edições críticas da Bíblia, entre outras, que saem as traduções da Bíblia para tudo que é língua no mundo todo. Tá? Sobretudo dessas três. Entre outras, tem outras versões e traduções e edições críticas de outro tipo, com outros textos hebraicos e outros textos gregos, eu sei disso, mas de forma bem resumida, substancialmente, a Bíblia que eu e você lemos e pregamos no púlpito, ensinamos num círculo de oração, num culto de doutrina, num ebom como esse, em última análise, as nossas traduções vêm disso daqui, dessas edições críticas. Está vendo como é importante? Então, para hoje podermos ter Bíblia no celular, bonitinho, e ler, trocentos estudiosos e conhecedores de hebraico, de aramaico, de grego, de exegese, de cultura bíblica, trabalharam anos a fio para que hoje você tenha um aplicativo, abrir na hora que você quiser, ler tudo, pregar, ensinar e trabalhar, e Deus fala ao seu coração, e nós choramos, e nós nos alegramos. Isso é fruto de intermináveis e incansáveis trabalhos na área de tradução, exegese desses textos, por exemplo. Ok? Bom, indo um pouco mais adiante, eu disse que falaria sobre o que é traduzir, chegou esse momento. Falamos de tradução e tudo, mas não definimos. O que quer dizer traduzir? Claro que a nossa ênfase envolve traduzir a Bíblia, é claro. Mas podemos dizer de forma bem genérica e ampla que traduzir é o ato de reproduzir, da forma a mais exata possível, o significado da mensagem original, no caso do texto hebraico e aramaico no Antigo Testamento e grego no Novo, para uma língua receptora, no nosso caso, português. Isso é traduzir. Como que eu traduzo o significado desses termos ou expressões em hebraico, por exemplo, ou em grego ou em aramaico, para o português? E aí, quem mexe com a tradução da Bíblia, vai descobrir que nem tudo dá para a gente traduzir ao pé da letra, porque senão nós vamos trazer interpretações horríveis do texto. Me permitam usar uma expressão bem simples, que com frequência eu comento com os meus alunos de hebraico, de grego, de exegese e tal. Por exemplo, às vezes a Bíblia diz, acendeu-se a ira do Senhor. Lembram-se desse texto? Sobretudo na Almeida Revista e Corrigida, na área, acendeu-se a ira do Senhor. Eu fico imaginando um neófito, um novo convertido lendo esse texto. Desde quando a ira acende? Eu já vi velas se acenderem, uma fogueira se acender. Agora, ira se acender, qual é o nexo, qual que é a lógica? A expressão hebraica, que vai gerar acendeu-se a ira do Senhor, por exemplo, acendeu-se a ira de Moisés, de Davi, é uma expressãozinha, não precisa gravá-la, não precisa memorizá-la, só se quiser. É a expressão vaihar afadonai. Vaihar vem de um verbo hebraico que quer dizer queimar, incendiar, af, nariz, Adonai, é o Senhor, é Deus. Ao pé da letra, sabe o que o hebraico está dizendo? Queimou as narinas do Senhor. Ou, esse é o lado bom de nascer no Brasil, né? Ou em bom nordestinês,
Deus está soltando fogo pelas ventas. É isso que o hebraico diz. Vocês sabiam? Deus tem um pezinho lá no Nordeste. Deus é brasileiro, a gente sabe, né? O Papa é argentino, mas Deus é brasileiro e acabou, a gente sabe disso. Mas só para brincadeiras à parte, o hebraico diz, queimou as narinas do Senhor. Por que ele diz isso? É uma forma hebreia, antropomórfica de descrever Deus irado. Por quê? Vamos explicar, porque tem uma lógica, tem toda uma lógica. Quando uma pessoa normalmente está irada, irritada, nervosa, ela não respira de forma ofegante? Ela não fica assim nervosa? É assim que Deus é retratado quando está irado. É como se Deus estivesse nervoso, furioso, meio que descontrolado, e é óbvio que Deus não se descontrola, é apenas um exemplo, e aquela ideia, sai de perto, porque se Deus pegar um, ele esgana. Então, perceba, aí nas nossas traduções, você não vê, queimou as narinas de Jeová, queimou as narinas de Yahvé, o que aparece? Acendeu-se a ira, o que é esquisito. Então é melhor, Deus irritou-se, Deus ficou irado, e assim por diante. Então percebam que não dá para a gente traduzir tudo na Bíblia ao pé da letra. Tem um texto de Samuel, por exemplo, sabe como os homens são chamados em Samuel? Eu sei que isso não é muito politicamente correto, mas é o que está na Bíblia, é o que está no texto hebraico. Os homens são conhecidos como aquele que faz xixi na parede. Por que será, né? Hoje, algumas coincidências nos dias de hoje, um macho é aquele que faz xixi na parede. Só que nenhuma tradução vai trazer isso. Como que ela vai chamar? Vai chamar de homem. Mas o hebraico diz, aquele que faz xixi na parede, ou contra a parede. Olha que coisa interessante. Hoje, claro que não é para a gente fazer isso, para provar que somos homens assim, é óbvio que não, é evidente que não. Mas o hebraico, na sua literalidade, diz essas coisas interessantíssimas. Por isso que vale a pena estudar hebraico, grego, para a gente aprender essas coisas, não só para matarem a nossa curiosidade, mas para a gente aprender determinados dados muito interessantes, ainda que hoje não necessariamente praticados, evidentemente, no contexto em que nós vivemos. Mas, enfim, continuemos. Depois, nós temos os principais métodos de tradução da Bíblia. Esse ponto aqui é bem importante. Quando uma pessoa, enfim, uma comissão de tradutores, não importa se da sociedade bíblica brasileira, americana, britânica, europeia, uma sociedade bíblica qualquer, no melhor dos sentidos, qualquer, vai traduzir a Bíblia das línguas originais para, por exemplo, português ou qualquer outra língua, existem métodos que devem ser seguidos. Nós temos 3 métodos principais que são usados quando a Bíblia é traduzida. Primeiro, o método de equivalência formal ou literal, naquele quadro preto ali em cima. O método formal ou literal, como o próprio nome dá a entender, ele busca traduzir a Bíblia de forma bem literal, ao pé da letra. Onde nós vemos isso? Por exemplo, no primeiro versículo da Bíblia, seguindo a Almeida Revista e Corrigida. Não é isso? Então, o texto hebraico diz, claro, não precisam se preocupar, só para a gente fazer a correspondência. O texto hebraico diz, Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ao pé da letra, Breshit, no princípio, bara, criou, Elohim, Deus, et hashamayim ve'et haaretz, os céus e a terra. Normalmente, em hebraico, o verbo vem antes do sujeito. Por isso que quando você lê a sua tradução de Almeida, Revista e Corrigida, está lá, no princípio criou Deus, o que para nós é esquisito em português. Porque para nós, em português, o sujeito vem antes do verbo. Então, o mais correto em português seria, no princípio, Deus criou e não criou Deus. Quando você lê criou Deus, na Almeida Revista Corrigida, então você sabe que a equivalência de tradução usada ali é formal ou literal. Os tradutores quiseram ser bem literais ou razoavelmente literais na tradução. Se você pegar outras traduções, elas vão inverter a ordem, vão dizer, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou, de forma conceitual, Deus criou o universo, que é a proposta de baixo, numa tradução dinâmica ou conceitual. Resumindo de forma bem breve, uma tradução da Bíblia literal ou formal está preocupado com a forma do texto na língua original, hebraico, aramaico ou grego. Uma tradução da Bíblia que segue uma metodologia mais conceitual,
está preocupada com os leitores da Bíblia, como eles compreenderão ou não o texto. E uma terceira metodologia é a paráfrase, por exemplo, vista na tradução da A Mensagem do Eugene Peterson, que tem uma linguagem bem flexível, bem contemporânea, é claro, porque o Peterson, quando escreveu, ele escreveu para o filho dele, que era um adolescente. Por isso que ela tem uma linguagem bem mais flexível, né? Então, de novo, a tradução literal de Gênesis 1:1 é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ok. Uma tradução mais conceitual, eu poderia colocar: no princípio Deus criou o universo. Sendo que a expressão hebraica et hashamayim ve'et haaretz, os céus e a terra, é uma linguagem de merisma, uma figura de linguagem que pode envolver tudo aquilo que existe, ou seja, todo o universo. Percebam? Então, dependendo do tipo de método de tradução usado, a Bíblia irá para um caminho ou para o outro. Aí você fala: como que pode? É o mesmo texto hebraico, o mesmo texto grego, um traduz como céus e terra, o outro diz que criou Deus, o outro Deus criou, um diz que é universo. Por que ocorrem essas divergências? Ou porque os manuscritos consultados são distintos, ou porque as premissas metodológicas de tradução foram diversas. Um quis ser mais literal, outro mais conceitual, outro um pouco mais parafraseado na sua tradução. Ok? Bom, aqui eu trouxe uma breve classificação. Por exemplo, no próximo slide, como que podemos, em geral, classificar as Bíblias? Eu peguei alguns exemplos apenas, tá? Então, tipo de tradução e as versões bíblicas. Que tradução da Bíblia é mais literal? A ARC, Almeida Revista e Corrigida. Ela é muito literal, a linguagem é bem antiga, erudita e arcaica. É aquela tradução que vai trazer o tal do varão, varoa, e assim por diante, né? O varão não é aquele pau lá da cortina, é o homem, né? Então, isso aí tem uma linguagem bem mais envolvendo um português super arcaico. Depois nós temos traduções razoavelmente literais. Por exemplo, uma linguagem erudita, mas não tão arcaica, com muitos arcaísmos. Por exemplo, a ARA, Almeida Revista Atualizada, Bíblia de Jerusalém, a ECA é Edição Contemporânea de Almeida, é a chamada Bíblia Thompson, tá? É uma edição um pouco mais contemporânea. E aí, a revisada da imprensa bíblica brasileira e a TEB. Alguns estudiosos irão classificar a Bíblia de Jerusalém e a TEB, que é a tradução ecumênica da Bíblia, como sendo mais conceituais. Ok, elas estão entre o que é razoavelmente literal e aquilo que é conceitual. Bom, uma tradução que ela transita entre o que é literal e entre o que é conceitual, ela fica ali nesse meio termo. Por exemplo, a NVI, a Nova Versão Internacional. A NVT, a Nova Versão Transformadora. A NAA, a Nova Almeida Atualizada, seguem mais ou menos as mesmas premissas. Então, um dos lemas da NVI, por exemplo, com a qual eu trabalhei, é o seguinte: uma tradução deve ser tão literal quanto possível e tão conceitual quanto necessária. Dá para traduzir literalmente? Não vai soar ruim para o leitor, a pessoa não vai ler o texto e de repente ficar totalmente perdida? Não, então mantém. Não, se manter literalmente, como o tal do vai harafadonai, acendeu-se ali o nariz do Senhor e tal, não dá para colocar isso no texto. Então a gente vai dar uma conceitualizada para que soe bem para os leitores. Correto? Então tudo isso está por trás das traduções da Bíblia. E por fim, uma versão mais livre, com a linguagem mais popular, a Mensagem, por exemplo, e a Bíblia Viva. A Bíblia Viva é da mesma empresa da NVI, que pertence à Bíblica norte-americana. Então, Bíblia Viva e NVI, a NVI é a forma conceitual, a Bíblia Viva é a paráfrase. Ambas são da mesma empresa norte-americana que detém os direitos da NVI no mundo todo. Ok? Bom, isso tudo nos levanta algumas perguntas. E aí eu coloquei aqui, eu já respondi de certa forma essa questão, já deve ter ficado mais ou menos claro, eu imagino, que é a seguinte pergunta: existem Bíblias, por exemplo, de estudo neutras? Assim, ninguém puxa a sardinha nem para cá, nem para lá, são precisas no texto bíblico, nos comentários, ninguém quer defender sua confessionalidade, sua denominação, são neutras. Existe? Vamos ver se existe. Primeiro, eu peguei o exemplo da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia
que foi tanto traduzida como comentada por exegetas, biblistas e estudiosos católicos e protestantes. Tá? Católicos e protestantes. Olha o que ela vai dizer, por exemplo, na página 33 e nota S, da minha edição de 1985. Então ela vai dizer: a seção, isso aqui é tudo em nota de rodapé, a minha ênfase por enquanto não é no texto bíblico, é só nas notas de estudo. Daqui a pouco eu vou chegar no próprio texto bíblico, daqui a pouquinho. Então, olha o que ela diz numa nota: a seção de Gênesis 2:4b até 3:24 pertence à fonte já vista. Olha lá, Bíblia de Jerusalém, página 33, nota S. O que eles querem dizer com isso? Qual que é o pressuposto por trás dessa Bíblia? Que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Houve um pseudo-autor, hipotético autor, chamado javista, porque ele tem a predileção pelo emprego do nome Javé ou Yavé no texto, quando aparece o nome Yavé, dentre outras razões que poderíamos citar, estou tentando ser bem breve, esse autor anônimo, apelidado de javista, é que teria, por exemplo, escrito esta seção toda. Isso é chamado, para quem já estudou o Antigo Testamento, de hipótese documentária, ou, além de hipótese documentária, teoria JIDP. A ideia de que o Pentateuco foi escrito pelo menos por 4 autores, o javista, o eloísta, o deuteronomista, o sacerdotal, e não foi escrito por Moisés. Essa Bíblia presume isso. E aí eu pergunto, existem Bíblias de estudo neutras? Isso aqui está numa nota. Mas vamos continuar. Depois, eu coloquei a TEB. A TEB é a sigla para Tradução Ecumênica da Bíblia. Como o próprio nome sugere, essa Bíblia, ela já foi traduzida e as notas nela inseridas foram feitas por teólogos, biblistas e exegetas católicos, protestantes e judeus. Aqui nós temos judeus também, por isso que ela é mais ecumênica. Católicos, protestantes e judeus trabalharam nessa Bíblia. Olha o que ela faz, ela segue a mesma pegada da Bíblia de Jerusalém, e olha o que ela vai dizer sobre o livro de Isaías. Abre aspas. O livro do profeta Isaías é dividido em o profeta Isaías, capítulos 1 a 39, ou seja, Isaías escreveu só os capítulos 1 a 39. O segundo, ou Deutero Isaías, capítulos 40 e 55, foi outro autor. E o terceiro, ou Trito Isaías, que escreveu os capítulos 56 a 66, é outro autor ainda. Então, segundo a tradução ecumênica da Bíblia, não foi Isaías que escreveu o livro que leva o nome dele. Foram 3 autores, pelo menos. Um que é o próprio Isaías, outro, um suposto Isaías, que é chamado de segundo Isaías, e outro ainda, discípulo ou fã de Isaías, que é o Trito ou terceiro Isaías. Percebam que, de novo, existem Bíblias de estudo neutras. Vocês já estão percebendo aí. Mas vamos avançar. Bíblia de estudo Scofield. Olha lá. A Bíblia de estudo Scofield é uma Bíblia ultradispensacionalista. A ideia de que as eras, a história, no trato de Deus com os homens é dividido pelo menos em 7 momentos específicos, nos quais Deus lida de forma particular ou peculiar, por exemplo, com Israel, com a igreja, com o seu povo e assim por diante. Então, Bíblia de estudo Scofield. Olha lá. Nesta edição da Bíblia, distinguimos 7 dispensações. E aí vai. Da inocência, Gênesis 1, 28, da consciência ou responsabilidade moral, Gênesis 3, 7, do governo humano, Gênesis 8, 15, da promessa, Gênesis 12, 1, da lei, Êxodo 19, 1, da igreja, Atos 2, 1, e do reino, Apocalipse 24. Então, a pergunta é, mas será que a Bíblia traz essas divisões tão claras como a Bíblia de estudo Scofield traz? Ou, segundo outros estudiosos, nós temos apenas 2 dispensações, uma antiga, Antigo Testamento, e uma nova, só para fazê-los pensar, fazê-los refletir. Afinal de contas, nem todos os dispensacionalistas creem necessária e obrigatoriamente em 7 dispensações. Tem dispensacionalistas que vão aventar a possibilidade de 8 dispensações, de 9, de 6, ou de 2, enfim. Mas, o que eu quero dizer com isso? Perceba que a Bíblia de estudo, ela tem os seus pressupostos, metodológicos, acadêmicos, teológicos e assim por diante. Mas não para por aí. Olha que interessante, agora eu acho que vocês vão se assustar, especialmente quem tiver essa Bíblia em casa. Bíblia de estudo Dake.
Se não se assustou, vai se assustar. Ou Dake, ou talvez eu diga, a Bíblia de estudo fake, mas vamos lá. Olha só, você já ouviu falar do dilúvio, não ouviram falar do dilúvio? Que está onde na Bíblia? Gênesis capítulos 6 a 8, né? Dilúvio de Noé, aquela coisa toda da arca e tal. O Dake, ele viu um dilúvio onde não há nenhum registro de dilúvio na Bíblia. Só ele viu aquilo. Olha lá. Então, Bíblia de Estudo Dake, página 60. O dilúvio de Lúcifer. De Lúcifer. É isso que você está pensando mesmo, é o dilúvio do capiroto, é isso aí. Né? Então, o dilúvio de Lúcifer, Gênesis 1, 2. Esse dilúvio foi mais devastador e durou muito mais tempo do que o dilúvio de Noé. Eu nunca li esse dilúvio na Bíblia. Aí o negócio continua. Gênesis capítulo 1, agora página 64. Está tudo lá, as páginas para quem quiser confirmar, está lá. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, prova a existência de um mundo pré-adâmico. Prova coisa nenhuma, prova para ele. Que foi destruído com um dilúvio, que é o de Lúcifer, o que tornou necessário fazer um mundo adâmico. Deus teve que criar de novo, ou seja, é aquilo que nós chamamos em teologia de teoria do caos. Eu já entendo porque é a teoria do caos, porque ela é caótica mesmo, né? Então, é a teoria do caos, da criação e recriação, do hiato, do gap, e tem tantos outros nomes. Agora, eu estava dizendo em off, conversando com alguns amigos, queridos, pastores, irmãos, que essa perspectiva, é que aqui eu tenho que tentar ser resumido, porque aqui tem muito assunto, eu vou tentar ser bem resumido. Um dos problemas da Bíblia de Estudo Dake, existem um monte deles, um monte. Um dos é que Dake, quando ele escreve essa Bíblia, no século passado, no contexto do século XX, nos Estados Unidos, era um momento em que o darwinismo estava em franco crescimento e ascensão na América, nos Estados Unidos. Então, o que ele pensou? Eu tenho que buscar conciliar o darwinismo, que era a suposta ciência da época, e continua a ser hoje, com os dados bíblicos. Ora, de uma perspectiva literal bíblica, a Terra não terá mais do que 6 mil, 7 mil, sei lá, 10 mil anos. Já, de acordo com o darwinismo, só a Terra tem 4,4 ou 4,5 bilhões de anos, e o universo todo tem 13,7, 13,8 bilhões de anos. Como que eu faço? Eu vou dizer que houve uma lacuna entre Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, essa foi a primeira criação. Nesse ínterim, Lúcifer caiu, por isso que é o dilúvio de Lúcifer, e ele causou uma inundação sem precedentes, antes do dilúvio de Noé. E aí Deus, o que Deus teve que fazer? Ele teve que recriar tudo que o capiroto destruiu. E aí, versículo 2 de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra tornou-se sem forma e vazia. Por que tornou-se, na tradução do Dake? Porque a queda de Lúcifer causou uma inundação de âmbito universal, antes mesmo do dilúvio de Gênesis 6, capítulo 6 a 8. Olha como é complicado. Né? Fora outros problemas, uma raça pré-adâmica. Como pré-adâmica? O primeiro homem na Bíblia é Adão. Não tem outro pré-Adão na Bíblia, mas ele presume tudo isso. Tá? De novo, existem Bíblias de estudo neutras, vocês vão respondendo aí. Outra Bíblia, essa daqui eu não sei porquê, mas acho que vocês conhecem, eu não sei porquê. Bíblia de estudo pentecostal. Vamos lá. Então, o falar noutras línguas, Bíblia de estudo pentecostal, página 1631. O falar noutras línguas, ou a glossolalia, grego glossais lalo, era entre os crentes do Novo Testamento um sinal da parte de Deus para evidenciar o batismo no Espírito Santo. E aí tem as citações, Atos 2,4, 10:45 a 47, 19:6 e tal. Esse padrão bíblico para o viver na plenitude do Espírito continua o mesmo para os dias de hoje. O que a Bíblia de Estudo Pentecostal está dizendo? Só é pleno do Espírito Santo quem foi batizado no Espírito, isto é, falou em línguas. Se a pessoa nunca falou em línguas, ela nunca foi plena do Espírito Santo. Ok? Só pergunto, há uma perspectiva pentecostal aqui, isso é neutralidade, ou reflete a perspectiva pentecostal ou carismática? Né? A gente percebe. Mas então essa é a ideia. Então só para a gente pegar e ver as vertentes e as perspectivas que nós inserimos nas Bíblias de estudo. Isso é muito interessante e importante. Outro caso, aí vocês vão já entender esse mais facilmente. Bíblia de estudo de Genebra, que é ultra calvinista. Então vocês já imaginam o que vai ter nela. Então vamos lá. João 3,16.
Lembra que nós citamos João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira e tal. Olha o que ela diz, na página 1376. João 3,16. Deus amou o mundo. Parece que Jesus usou o termo mundo, grego cosmos, para indicar que a sua obra salvadora não estava limitada aos judeus, mas se aplicava às pessoas em todo o mundo. Olha a observação entre parênteses. Isto é, aos eleitos de todas as nações. Entendeu ou não? Então, o mundo aqui não é mundo, não é toda a humanidade, é um mundo desmundado, vamos assim dizer. Mundo é uma referência a tipos de pessoas no mundo, ou seja, os eleitos incondicionalmente em todas as épocas, séculos, eras, assim por diante. Então, o mundo aqui recebe uma interpretação específica, são os eleitos de todas as nações, e não as pessoas no sentido geral e sem exceção. Existem bíblias de estudo neutras? Continuemos. Outro exemplo. Bíblia Shed. Vamos aqui lembrar, aqui cabe uma observação. A Bíblia de estudo Shed não foi escrita pelo próprio Dr. Shed, salvo um e outro detalhe em notas de rodapé. Foi escrita por vários dos seus amigos, as notas de rodapé, em homenagem ao Dr. Shed. Aliás, quando ele soube que estavam homenageando ele com o sobrenome dele da Bíblia, ele nem quis. Até ficou nervoso. Não, a Bíblia não tem que ter o meu nome, ele nem gostou disso. Mas colocaram o nome dele para homenageá-lo. Então, não é ele quem necessariamente, as notas da Bíblia de estudo Shed não refletem necessariamente o pensamento bíblico e teológico do falecido, de saudosa memória, doutor Rousseau Shed. Perfeito? Feita essa observação, esse esclarecimento, olha o que aparece ali no comentário sobre Ezequiel, página 1191. Ezequiel 28:14. Este ser aqui descrito, em Ezequiel 28:14, era um anjo poderoso que viveu nos céus. Ezequiel 28:15. Perfeito eras. Isaías 14:12, ele já misturou Ezequiel com Isaías. Compara o rei da Babilônia à pessoa de Lúcifer. O texto, na verdade, bíblico não faz essa comparação. Isso aqui, o autor que escreveu isso, o texto bíblico não faz essa comparação. Lúcifer nem é nome de uma pessoa. Lúcifer tornou-se nome de uma pessoa, ele é o nome de uma estrela. Então aqui já tem um monte de pressuposto no texto, tá bom. Estrela da manhã. Naqueles tempos, já existia a história de um anjo perfeito, dos mais gloriosos, que querendo elevar-se acima do seu nível, referindo-se a Isaías 14, foi precipitado à destruição. Então, essa Bíblia, quem escreveu essa nota, que não foi necessariamente o Dr. Shed, entende que Isaías 14 e Ezequiel 28 falam sim de Satanás, ou da queda de Satanás. Fala ou não fala? Não sei. Então, quer dizer, eu tenho minha perspectiva que não vem aqui ao caso, mas o que eu quero dizer é que existem pressupostos por trás dessas Bíblias de estudo. Outra Bíblia interessante, a Bíblia anotada do falecido Dr. Charles Hyde, que era dispensacionalista do Dallas Theological Seminary e tal. Olha o que ela diz em 1 Pedro 1:2, a presciência. Olha só, aí você descobre quem escreveu a nota. Eu descubro que ele é calvinista, olha só. Só lendo a nota eu descubro quem é. Presciência. Aí ele vai começar dizendo, o conhecimento prévio que Deus tem de todas as coisas. Qualquer arminiano concorda com isso. Aí vem, vírgula. Baseado em que se baseia esse conhecimento prévio de Deus? De Deus, em sua relação causativa com todas elas. Ou seja, Deus só conhece as coisas porque Ele determinou todas as coisas. O que é isso? Calvinismo puro e simples. Está lá na Bíblia anotada. Claro que o leigo não vai perceber, mas quem estudar um pouquinho vai perceber o que ele quer dizer com o texto. Existem Bíblias de estudo neutras. Bom, tendo dito isto, agora eu vou para outra parte que envolve as traduções da Bíblia. Depois a gente separa um tempo, se for possível, para vermos outros assuntos. Eu não sei se vai dar, porque tem muitos textos aqui, eu vou ter que dar pular alguns e para outros. Enfim, vamos ver o que a gente faz aqui. Bom, primeiro texto, agora saímos das Bíblias de estudo e de notas, estamos indo para o texto bíblico em si. Agora, traduções da Bíblia em si, tá? Gênesis 1:2, olha que interessante. Segundo a ARC, ARA e NVI, apenas na parte que está em vermelho, o destaque em vermelho é que
diz respeito a essas traduções, o texto diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, a expressão hebraica Ruach Elohim, se movia sobre a face das águas. E aí, olha como outras traduções traduzem esse mesmo trecho que nós colocamos em vermelho, que é Ruach Elohim, o Espírito de Deus. A Bíblia de Jerusalém, um vento de Deus. Por quê? Ruach em hebraico é vento, é sopro, é ar, é espírito. Aliás, a própria palavra Ruach, ela é de origem onomatopaica. O que quer dizer esse palavrão? Onomatopaico quer dizer que quando a pronúncia, por exemplo, de uma palavra, o som que ela emite lembra o seu significado ou remete àquela ideia. Por exemplo, claro que tem que usar um pouco de imaginação, tá? Quando você pronuncia em hebraico, Ruach, Ruach, lembra um vento soprando. Por isso que é uma palavra onomatopaica. A pronúncia da palavra lembra o seu significado. A Tebe, o sopro de Deus, a tradução do novo mundo das Escrituras Sagradas, dos testemunhos de Jeová, a força ativa de Deus. Lembrando que no caso dos testemunhos de Jeová nós temos um problema grave. Qual é? É que para os testemunhos de Jeová, o Espírito Santo não é uma pessoa. Ele é desprovido de pessoalidade, não é uma persona, ele é algo. E aí, evidentemente, é uma heresia flagrante, correto? Mas as traduções vento de Deus ou sopro de Deus estão corretas. O hebraico permite legitimamente que a Bíblia seja assim traduzida. E aí tem o Targum palestínico, que é a paráfrase em aramaico do texto hebraico, que vai traduzir Ruach Elohim como o Espírito das misericórdias de diante do Senhor. Olha isso. E o texto não está dizendo nada disso, mas é uma perspectiva judaica dentro do assunto. Percebamos que a mesma expressão hebraica é traduzida de um jeito aqui, de outro acolá. Por quê? Porque quem traduz a Bíblia tem pressupostos metodológicos, por exemplo, linguísticos, teológicos, confessionais, e esses pressupostos estão presentes quando da tradução da Bíblia. Ninguém é neutro quando traduz a Bíblia, e nem quando a comenta. Perfeito? Olha outro caso aqui. Esse caso é bem interessante. Gênesis, tem que mudar ali. Gênesis 2:2. Aqui parece-nos que é um caso em que os judeus de Alexandria, no Egito, eles alteraram o texto bíblico por motivos ideológicos, religiosos. Eles corromperam o texto. Olha só. Gênesis 2:2, conforme a ARC, Ara, BH, a Bíblia Hebraica da Sefer, Bíblia de Jerusalém, NVI, Teb, diz lá: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra. O hebraico traz Shevi'i, que é 7º. Que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Está correto. Olha o que a Septuaginta, o Pentateuco Samaritano e a Peshita, que é a versão siríaca, fazem. E completou Deus no dia 6º as obras que havia feito, não no 7º. Por que será? Porque os judeus de Alexandria, no Egito, quando escrevem a Septuaginta, por exemplo, pensaram, peraí, como assim o hebraico diz que Deus terminou a obra dele no dia 7º? Se ele terminou no dia 7º, quer dizer que ele trabalhou no Shabat. Como assim? Deus transgredindo a própria lei do sábado. O que eles fazem então? A Septuaginta traduz Shevi'i por Hecte, que é sexto, dando a entender que o próprio Deus respeitou e obedeceu o Shabat, para não colocar Deus numa posição embaraçosa e não fazê-lo desrespeitando o próprio dia de descanso que ele criará mais na frente. Mas ao fazer isso, eles corromperam o texto bíblico, porque o texto bíblico diz que Deus fez isso no 7º dia, não no 6º. Percebam que existem alterações no texto por motivos religiosos, por motivos ideológicos e assim por diante. Essa agora é para a gente se assustar, olha lá. Gênesis 2:24. Comparemos a Ara com a esquerda e a direita, a The Inclusive Bible. O que é a The Inclusive Bible? É a Bíblia gay. A Bíblia gay. Então percebam a sutileza da linguagem, a sutileza. Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem, Ish em hebraico, pai e mãe, o hebraico diz, etavi ve'etimo, ou seja, o pai dele e a mãe dele, e se une à sua mulher, Ishto, tornando-se os dois uma só carne. Então o hebraico é muito claro. Existe homem, existe mulher, e nesse caso, o homem deixa os seus pais e se une à sua mulher. Então os marcadores de sexo estão muito claros no texto hebraico. Correto?
olha o que a The Inclusive Bible faz, que é a Bíblia gay. É por isso que as pessoas, ela não coloca nem homem nem mulher, para deixar a linguagem dúbia. Deixam seus pais. Ela não diz quem são os pais. São dois homens? São duas mulheres? Ela não diz. E tornam-se ligadas umas às outras. Todo o elemento que marca o sexo, homem e mulher, é excluído do texto. E o homem só é descrito em termos genéricos. Pessoas, pais, pessoas umas às outras. Vocês entenderam a sutileza da linguagem? Estão percebendo ou não? Então, será que tem traduções neutras também da Bíblia? Bíblias de estudo neutras, não? Quem traduz a Bíblia, ou escreve um comentário da Bíblia, ou coloca uma nota de rodapé na Bíblia, tem compromissos com certos valores. Por isso que temos que sempre nos informar. Mas quem traduziu essa Bíblia? Esse texto? Colocou notas no rodapé? É uma pessoa que, além de conhecer as línguas originais, hebraico, aramaico e grego, é uma pessoa temente a Deus? É uma pessoa que crê na inspiração, na inerrância da Bíblia? É uma pessoa que tem compromisso com Deus, o seu reino, a sua palavra, com os seus valores? Então, ok. Porque muitos vão instrumentalizar a Bíblia para que esta favoreça a sua ideologia peculiar. Entenderam o perigo onde mora? Está claro o perigo, né? O perigo é muito claro. Bom, meus irmãos, eu vou pular alguns textos, porque estou preocupado com o tempo. Eu vou selecionar algumas coisas aqui. Eu vou pegar esse texto porque esse texto é interessante. Deixa eu pular outro, esse aqui. Êxodo 34, 29, na tradução da Vulgata, é o erro mais clássico, né? Quer dizer, é o caso de erro de tradução mais clássico da história. E olha aqui, Jerônimo, ele é considerado o patrono, né, o padroeiro dos tradutores. E ele que cometeu um dos erros assim chamados mais clássicos de tradução da Bíblia. Isso aqui é interessante, é bem curioso. Vocês vão ver os desdobramentos disso. O que um erro não pode causar na história, vocês vão ver. Olha, isso é muito interessante. Êxodo 34, 29, conforme Arque e Ara, olha o que diz. E aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, o verbo hebraico karan, depois que o Senhor falara com ele. Tá bom. Olha o que diz aí a Vulgata. No mesmo texto, que é a tradução latina, no caso do texto hebraico. E quando Moisés desceu do monte Sinai, com as 2 tábuas do testemunho, ele não sabia que o seu rosto tinha chifres, cornuta, é a palavra latina cornuta, que dispensa explicações em português. Após a conversa com Deus. Então, o que Jerônimo faz aqui? Ele confunde o verbo hebraico karan, brilhar e resplandecer, com o substantivo hebraico keren, chifre. Porque quando ele traduz o texto hebraico para o latim, não tinha os sinais massoréticos, aqueles pontinhos do hebraico, só tinha o texto consonantal. E o texto consonantal, no texto consonantal, karan e keren, o verbo e o substantivo são idênticos. Então vamos dar um desconto para ele, né? Vamos ser aí compassivos com ele. Só que esse erro dele, 1000 anos quase depois, levou outra pessoa a outro erro. E vejam vocês com seus olhos. Opa, não é aqui, é aqui. Então, olha lá quem aparece, a escultura de Moisés, e perceba que Moisés tem 2 chifrinhos. Por quê? Porque Michelangelo, quando esculpiu a estátua de Moisés, ele se valeu da Vulgata de Jerônimo. A Vulgata diz cornuta, então ele tem cornos, ele tem chifres. Ele vai esculpir Moisés com 2 chifrinhos também. Isso entrou para a história. O erro de Jerônimo levou Michelangelo a seguir o erro quando ele esculpe a estátua de Moisés. Olha que interessante, né? Então, esse ponto aparece ali. Então, essa é uma escultura de Michelangelo, que é datada ali. Michelangelo vive mais ou menos no contexto do século XV, início do século XVI. E ela foi esculpida entre 1513 a 1515 e retocada em 1542. Mas os chifrinhos envolvem a tradução de cornuta do latim da tradução de Jerônimo. Um erro que leva a outro 1000 anos depois. É interessante ou não é? Bom, deixa eu ver se eu ando um pouco mais adiante. Esse caso eu vou mencioná-lo. Ele exige muita explicação, eu vou mencioná-lo e depois eu vou tentar pular para o Novo Testamento,
para não ficar só no antigo. Então, eu vou para o último do antigo. Tem mais, tá, gente? Mas nós não temos tempo. É por questão de tempo que eu estou pulando várias coisas aqui. Jó 2:9. Esse caso é um dos mais polêmicos de toda a Bíblia, do Antigo Testamento e de toda a Bíblia. Então, Jó 2:9, olha o que diz a Arque, Almeida Revista e Corrigida. Quem está envolvido de novo na situação? Jerônimo. Jó 2:9 diz: então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Só que aqui o hebraico, ele traz abençoa. É o verbo hebraico barer. Barer, o sentido fundamental é abençoa. Jerônimo vai traduzir o texto hebraico para o latim, olha o que ele coloca. Em seguida disse-lhe sua mulher, ainda retens a tua integridade? Bendiga a Deus e morra. O latim diz, benedic Deo et morere, ou seja, bendiga a Deus e morra. Enquanto que o hebraico diz, barer Elohim vamut, bendiga a Deus e morra. Olha só, como entender isso? Aqui, meus irmãos, nós temos duas possíveis explicações. Alguns estudiosos vão dizer que o que houve aqui foi um caso de correção dos escribas, o que é chamado em hebraico de tikkunei sofrim. Tikkunei sofrim é uma expressão hebraica que significa correções dos escribas. Isto é, os escribas judeus, quando foram copiar o texto bíblico, por motivos religiosos, eles alteraram a expressão amaldiçoa por abençoa, porque seria um sacrilégio imaginar, uma esposa temente a Deus dizer para o seu marido temente a Deus, amaldiçoa a Deus e morra. Como assim amaldiçoar a Deus? Isso é o cúmulo do pecado. Então, para não soar mal e para que nenhum leitor da Bíblia fosse tentado, nenhuma outra esposa fosse tentada, por exemplo, a incentivar o seu marido a amaldiçoar a Deus em momentos difíceis, teriam então os copistas alterado o verbo hebraico original, em tese, hipoteticamente, que é o verbo kalal, amaldiçoar, para barar, que é o verbo abençoar. Essa é uma primeira explicação, que está inclusive nas notas da Bíblia Hebraica Stuttgartense, na nota dela aparece lá. Essa explicação que eu estou dando é conhecida internacionalmente, mundialmente, por estudiosos do hebraico bíblico. Não estou inventando nada, é conhecido por todos. Tá? Agora, uma segunda explicação, que talvez seja melhor, é que, neste caso, o texto bíblico esteja se valendo de uma ironia. Ou seja, a mulher de Jó, chamada pela tradição de Cites, ela diz para ele, olha, você ainda retém a sua sinceridade, abençoe a Deus e morra, mas é um abençoe irônico, onde ela quis dizer amaldiçoa, mas usou outro termo por respeito à divindade. Deus, Yahvé, muito possivelmente é isso que está presente nesse texto, ok? Bom, caminhando, aqui eu peguei o texto avançando, tem uma comparação do primeiro quadrinho amarelo, do que traria hipoteticamente o texto hebraico original e daquilo que talvez ele foi alterado por alguns copistas no caso de baixo. O caso de cima traria Kalel Elohim Vamut, isto é, amaldiçoe a Deus e morra, e o de baixo ele traz Barer Elohim Vamut, bendiga a Deus e morra. Então o autor bíblico poderia ter alterado o amaldiçoa por abençoa por motivos religiosos. Ou houve uma ironia no texto. Eu sou propenso a entender que houve uma ironia, tá? Caminhando um pouco mais, eu estou indo agora para o Novo Testamento, e eu estou pulando várias coisas para nós não atrapalharmos o tempo dos irmãos. Estamos saindo do Antigo e indo para o Novo. João 18. João 18, um texto muito conhecido que diz, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Olha o que as traduções dizem nessa parte em vermelho, revelou. Almeida Revista e Corrigida, é quem fez conhecer. Bíblia de Jerusalém, quem deu a conhecer. Bíblia na linguagem de hoje, quem mostrou. NVI, tornou conhecido. Mas o que diz literalmente o texto grego? Olha que coisa maravilhosa. O texto grego diz, Deus nunca foi visto por alguém, o Deus unigênito que está no seio do Pai, este o explicou ou fez a exegese dele. O verbo grego aqui é exelessato, ou exegesato, mais precisamente falando, exegesato.
ele é um verbo de onde vem a nossa raiz da palavra exegese. O que João está querendo dizer? Você quer saber quem é o Pai? Olhe para a face do Filho. O Filho fez a exegese do Pai para a humanidade. Jesus explicou o Pai para a humanidade. Quer saber a cara de Deus? Olhe para o Filho. O Filho é a cara do Pai. Quando eu olho para o Filho, eu vejo o Pai. Olha que coisa maravilhosa. Não é isso que vai aparecer depois em João? Alguém pergunta para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E ele fala: mas estou há tanto tempo com vocês aí, a gente está tanto tempo junto, vocês ainda não entenderam que quem vê a mim vê o Pai. Quer saber quem é Deus? Jesus é a face de Deus, Ele é a cara do Pai, é Ele quem fez a exegese do Pai, a exegese de Deus, ou explicou Deus para a humanidade. Quem fez isso? O Filho, a pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu olho para o Filho, eu vejo o Pai. Caminhando um pouco mais adiante, um texto interessante, que pode ser problemático ou não, João 14, versículos 2 e 3, estou quase caminhando para o final, tá? Depois eu vou citar só um texto de Apocalipse, de propósito, que é um texto bem interessante, emblemático, e nós caminhamos para o final. João 14, versículos 2 e 3, Almeida Revista e Corrigida e edição contemporânea de Almeida, que é a da Thompson, podem causar certos problemas para quem lê a Bíblia, por causa de uma palavrinha de 2 letras. Olha só, leiam comigo. Tanto a Arque como a Eca dizem: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O versículo 3 agora o problema. E se eu for e vos preparar lugar, e se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Essa funçãozinha se, para quem lê a Bíblia numa primeira vez, o que pode dar a entender? Um ateu, um incrédulo, o que ele pode pensar? Jesus nem sabe se ele vai para a casa do Pai nem nada, se ele vai preparar lugar. Jesus tem dúvidas sobre para onde ele vai. Se Jesus nem sabe para onde vai, nem eu sei menos ainda para onde eu vou também. Quer dizer, por causa de uma conjunçãozinha, você joga toda a cristologia no lixo. Olha como isso é sério. Tá? Então, pensando nisso, olha o que a ARA, NVI e a TEB fazem, de forma mais adequada. Olha lá. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, a conjunção ean em grego permite ser traduzida como quando. Quando aqui é melhor que se. Então Jesus não está colocando dúvida, e se eu for? Como se falasse, eu não sei se eu vou ou não. Então essas traduções corretamente dizem, quando eu for, ele sabe que vai. Aí, a Bíblia, na linguagem de hoje, no rodapé diz, depois que eu for, está traduzido corretamente. Então, a Arque, Almeida Revista e Corrigida, que é uma Bíblia muito amada por cristãos, sobretudo pentecostais, pode trazer um probleminha na compreensão do texto, um problema cristológico grande. Tá? E aí, eu estou agora caminhando para o último texto, e aí vou concluir, que é um texto bem interessante de Apocalipse 19 e 16. Será que Jesus tinha uma espécie de tatuagem na coxa, alguma coisa assim, como alguns dizem, e já me perguntaram várias vezes, até alunos de grego me perguntam isso com frequência. Olha que texto interessante. Apocalipse 19, 16, conforme Almeida Revista e Corrigida. E na veste e na sua coxa, o que Jesus tem? Tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que você entende? Que a expressão Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está tanto na veste quanto na coxa, em 2 lugares, correto? Perfeito? Uma leitura por cima dá a entender isso. Olha o que as traduções dizem. Ara, tem no seu manto e na sua coxa, BJ e Teb, sobre seu manto e sobre a sua coxa, BLH, na capa e na perna dele, NVI, em seu manto e em sua coxa. Quando a gente vai agora para a ECA, edição contemporânea de Almeida, ao meu ver, agora ela dá uma bola dentro, como diz o outro. Olha lá, no manto, vírgula, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É uma tradução mais correta do texto grego. Porque aqui nós temos uma expressão que, me desculpem o tecnicismo, essa segunda conjunção ali grega, depois tem todo o texto grego embaixo.
não se assuste, mas o texto grego vai dizer, kaierhei epitorrimation, kai epiton meronautu, onomagegramenon, basileus basileon, kai kyrios kyrion. Então, e tem sobre a sua veste, e a segunda conjunção e, os estudiosos dizem que ela tem, e de novo me perdoem pelo tecnicismo, ela tem um sentido epesegético, ou seja, um sentido explicativo. Então a ideia é, Jesus tem no seu manto ou na sua capa, isto é, que cobre a sua coxa, este nome escrito. Qual é? Basileus, Basileon, kai Kyrios Kyrion, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, o nome está sobre o manto, sobre a capa, sobre a veste, e não sobre a coxa. Ok? E, portanto, a Bíblia, sem entrar em questões de juízo de valor, não fala sobre tatuagem. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo, sem entrar em juízo de valor sobre crente deve ter, não deve, não estou entrando nesse assunto, estou dizendo que a Bíblia não fala sobre o assunto tatuagem, esse assunto é posterior, ele é tardio. A que conclusões podemos chegar? E agora sim, o final da nossa fala na tarde e também no dia de hoje. Então, conclusões, diante de tudo que vimos sobre as traduções da Bíblia, o que podemos concluir? Primeiro, traduzir a Bíblia é necessário por pelo menos 3 razões: revelacional, linguística e missionária. Segunda conclusão, podemos traduzir a Bíblia seguindo pelo menos 3 métodos: o formal ou literal, o método dinâmico conceitual, que é o da NVI, da NVT, da NAA, ou o método da paráfrase, que é da mensagem, a Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson. Terceira, todas as Bíblias, agora estou entregando ouro, já entreguei antes, mas de novo, todas as Bíblias, incluindo as de estudo, trazem traduções e notas que refletem pressuposições e crenças de seus autores. Portanto, não existe neutralidade quando o assunto é notas de Bíblia de estudo ou traduções da Bíblia. Por isso que é importante estudarmos, sendo possível, é claro, hebraico, grego e tudo, para que não nos tornemos eventualmente reféns de uma interpretação de alguém que eventualmente possa nos manipular ou manipular a boa fé das pessoas. Um exemplo, isso é importante que pastores, líderes estudem, os crentes em geral. Terminando, em quarto lugar, no processo de tradução, antes que alguém me pergunte, recomenda-se a comparação com as seguintes traduções, sobretudo quem não tem acesso às línguas originais. Então, compare, por exemplo, a ARA, que é uma tradução razoavelmente literal, com uma NVI que é conceitual e uma mensagem que é paráfrase. Compare essas traduções, caso não conheça as línguas originais, leia bons comentários bíblicos, boas Bíblias, e certamente a iluminação do Espírito Santo junto com isso haverá de encaminhá-los, de nos encaminhar a uma interpretação mais adequada da palavra de Deus e, portanto, expressando nosso maior amor pelo Deus da palavra. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado mais uma vez pela gentileza. Desculpe-me, talvez, pelo grau de tecnicidade, de tecnicismo na linguagem à tarde, devido a alguns textos, mas eu espero que esta palestra tenha agregado, se ela agregou 0,00001%, isso é tudo fruto da graça de Deus. Os erros são 100% meus, os acertos todos são do gracioso Deus, mais uma vez, porque tudo é dele, por ele e para ele, e glória a ele eternamente. Amém. Obrigado. Encaminhando algumas perguntas, pastor Carlos, só relembrando aquilo que a própria palestra acabou respondendo, eu não vou encaminhar, mas eu vou encaminhar as que eu achei que são mais relevantes, esclarecedoras para os irmãos como um todo. E 2 perguntas que dá para ele responder como sim ou não. E uma última, que eu não sei se ele vai conseguir responder, mas que aí vai ter que entregar o ouro mesmo. Primeira pergunta, não pode responder com sim ou não. O irmão recomenda a Bíblia do Expositor, do Jim Swaggart?
Recomendo, acho que eu sou um fã de Bíblias, né? Eu gosto de todos os tipos de Bíblias, o que não quer dizer, Bíblia King James, tal sim, ótima tradução, gosto, recomendo, mas toda a Bíblia, toda a tradução e todas as notas de estudo devem ser lidas de forma crítica, no melhor dos sentidos. Quando eu digo crítica, meus irmãos, é claro que de forma piedosa e tudo, mas não devemos absorver as coisas de imediato. Leia um texto, um ensino ficou um tanto quanto obscuro e tudo, compare com outra tradução. Não ajudou? Pegue uma terceira, consulte de repente um pastor, um professor. Professor, o senhor estudou um pouco hebraico, grego, o senhor pode me ajudar? Vê se eu não estou entendendo errado, por favor me oriente quanto a essa compreensão. Mas, sim, a Bíblia do Expositor eu recomendo, sem dúvida. A história de Lilith veio da Bíblia Dake ou essa ele não tem culpa? Vamos lá. O problema de Lilith vem, na verdade, da tradição judaica. Só para quem não sabe, o nome Lilith em hebraico, que vai dar Lilith em português, Lilith, aparece na Bíblia hebraica. Aparece uma única vez, mas aparece. Onde? Antes que alguém me pergunte. Em Isaías 34:14. Que ali é traduzido como coruja ou como algum pássaro, né? Mas, professor, o que tem a ver Lilith com aquilo que o judaísmo fala tardiamente sobre demônio e tal? O que acontece? A palavra Lilith em hebraico possivelmente tem a relação com acadiano ou com outra língua semítica ou do Antigo Oriente Próximo, por exemplo, o termo Lil. Lil, na linguagem semítica antiga, que pode ser vento. Por isso que esse nome Lilith é associado a coruja ou a pássaro. Na tradição judaica, isso não é Bíblia, é tradição judaica. Na tradição judaica, Lilith, ela é vista como a rainha demônia da noite, que aproveita o momento em que os homens estão dormindo para ter relacionamento com eles e gerar filhos híbridos, meio humanos e meio demônios. Isso é folclore judaico puro, isso é mitologia judaica pura, não tem o menor, o mínimo fundamento escriturístico e exegético. Então, resumindo, Lilith é um termo bíblico, ocorre uma única vez, é uma palavra rara, só aparece em Isaías 34:14, e a Bíblia não cita esse termo de forma demonizada ou demonologizada, cita esse termo como uma referência a um animal do deserto, uma coruja, um pássaro ou alguma coisa do gênero. Uma outra pergunta, perguntaram, como o irmão explicou muito bem, existem algumas traduções da Bíblia, como a Bíblia inclusiva, ou a dos Testemunhos de Jeová, que são tendenciosas para algumas crenças, para suas crenças particulares, e algumas variedades entre algumas adotadas pelas denominações. Como explicar quem usa essa diversidade como um motivo para não crer na Bíblia? Ótima pergunta. Como explicar quem usa essa diversidade para não crer na Bíblia? Bom, aí é um caso de compromisso pessoal de cada um, né? Tem pessoas, o crente verdadeiro, ele se esforçará por se submeter àquilo que a Bíblia ensina. Ainda que ele não entenda totalmente, ele buscará obedecer. Aqui cabe uma observação importante. Meus irmãos, às vezes nós nos preocupamos muito em compreender aqueles textos que são bem difíceis e quase que incompreensíveis, né? E usamos isso como desculpa para não obedecermos a Deus e a sua palavra. Não devemos nos preocupar com os textos que não compreendemos. Devemos nos preocupar com aqueles textos que compreendemos bem, mas que fazemos de conta que não estão ali e viramos o rosto para eles. Por exemplo, textos que dizem que eu devo amar o meu próximo. E aí, você ama? Você deve perdoar o seu irmão. Você perdoa? Você deve respeitar o pastor. Você respeita? Você deve frequentar os cultos. Você frequenta? É isso que ele deve se preocupar. Não, eu vou me preocupar se o batismo é em nome da Trindade, é em nome do Pai e do Filho, se é por aspersão, por efusão. Isso é um detalhe. Você não sabe que deve ser batizado? Deve. Você crê em Jesus? Creio. Se submeta ao batismo. Então, às vezes, damos desculpas para não obedecer aqueles textos mais obscuros, quando os textos claros, nós simplesmente os desobedecemos. Não se preocupe com aquilo que não é claro. Aquilo que é claro, obedeça. Se submeta à palavra de Deus, porque ao fazê-lo, você estará se submetendo ao Deus da palavra que a inspirou. Mas, de novo,
Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Mas aí eu diria que isso aí é algo muito ideológico. A gente citou a The Inclusive Bible, não é só ela, é tudo que é Bíblia, até no nosso contexto evangeliquez, né? Então a gente tem que tomar cuidado, temos que nos esforçar para que a nossa teologia, o nosso confessionalismo, o nosso compromisso com a nossa teologia denominacional não se sobreponha aos dados escriturísticos. Eu creio num monte de coisa, tá bom, mas isso está bem claro na Bíblia, tal. Devemos fazer um esforço. É evidente que se pertencemos a uma igreja, nós devemos ser fiéis ao estatuto dessa igreja, ao seu regimento interno, à sua declaração de fé, como hoje tem a Assembleia de Deus, é evidente, né? Mas o cristão, como o pastor Val comentou agora há pouco, ele se esforçará por ter uma postura fraterna. Meu irmão pode ser calvinista, eu sou arminiano. Somos irmãos em Cristo. Maiores são os elementos que nos unem do que aqueles que nos separam, né? O irmão é dicotômico, o outro é tricotômico. Meu irmão, ok, glória a Deus, cremos no mesmo Jesus. Um crê que Jesus vem para buscar a igreja antes da tribulação, durante, depois. Meu irmão, você crê que Jesus volta? Creio, estamos no mesmo barco, glória a Deus, né? Então às vezes nós usamos picuinhas, elementos secundários, para sermos causadores de cisão no corpo de Cristo. Isso é muito preocupante. Quem ama isso é alguém chamado diabo. Ele ama causar tudo que é divisão no corpo de Cristo, né? Então, claro, nas coisas essenciais, sempre sigamos a Bíblia. Nas coisas menos essenciais, então, tenhamos uma liberdade e permitamos ao nosso irmão a liberdade de, eventualmente, esposar ou defender uma perspectiva um pouco distinta da nossa, desde que isso não resulte em heresia, é evidente, nunca, jamais. Tá? Desculpe por ter prolongado aqui na resposta. Existe alguma tradução que o senhor não recomenda que o crente use? Ou existem alguns sites que parece que querem fazer uma guerra santa pela Bíblia? Se você gosta da NVI, você é um herege, é um liberal. Isso é verdade ou é mito? Como eu poderia elucidar? Essa pergunta tem as suas dificuldades, né? A NVI, quando foi lançada pela primeira vez, a mensagem e tal, né? Bom, nós temos, como eu disse agora há pouco, temos que ter um olhar crítico sobre tudo o que lemos e ouvimos, inclusive essas palestras. Não é porque eu disse aqui porque ele fez o doutorado na USP, eu não estou acima do bem e do mal e não sou dono da verdade, eu posso errar, eu sou falível, infalível é Deus e a palavra de Deus nos seus autógrafos. Teólogo erra, pastor erra, viu? Erra e erra muito, erra para chuchu. Eu pelo menos sei dos meus pecados, e que são muitos, não são poucos, né? Então, cuidado para não idolatrarmos um teólogo ou uma teologia. Agora, Bíblias em geral, eu diria, eu não vejo problema em ler, de forma geral, todos os assuntos. Obviamente tem crentes mais maduros e outros menos, isso não se aplicará a todos, né? Eu já li o Alcorão 2 vezes e não me tornei muçulmano. Eu já li o Evangelho segundo Allan Kardec e mais uma vez não me tornei espírita. Já li muita parte da Bíblia, dos Testemunhos de Jeová, do livro Mórmon e tantos outros, não me tornei mórmon nem nada disso. Mas eu sou um professor, claro que um estudioso disso, um pastor, nem todos necessariamente conseguirão. Pastor, eu nem leio porque vou me dar mal, vai me confundir. Ok, cada um tem a sua característica, a sua individualidade e a sua peculiaridade. Eu diria que nós devemos... nesse caso, sempre estudar com muito critério, né? Então, claro, Bíblias como a dos Testemunhos de Jeová, temos que tomar cuidado, né? Vai dizer lá que é um Deus, em vez de ser Deus com D maiúsculo, o Espírito Santo será visto como a força ativa de Deus, né? Então nós temos uma série de problemas seríssimos doutrinários, heresias, que devemos evitar. Agora, Bíblias de estudo, de forma geral, não. Eu diria que podemos ler de tudo, ou examinar tudo, parafraseando um trecho de um texto paulino, examinar tudo e reter o que é bom. Leu aquela Bíblia, aquele texto, poxa, aqui quem escreveu é um ímpio. Ele pode escrever coisa boa, não é porque é ímpio, né? Ou crente pode falar bobagem mesmo sendo crente. Então, tenhamos discernimento, que Deus nos dê discernimento, prudência, sabedoria, nos ilumine o Espírito Santo, o nosso entendimento, para que tenhamos uma leitura minimamente adequada da Bíblia. Leiamos várias versões, como eu citei,
E aquela que você julgar estranho, deixa de lado e busque seguir aquela que seja mais condizente com a sua compreensão do texto, de repente que a igreja usa, de mais fácil assimilação e compreensão, e assim por diante. Eu não sei se exatamente eu respondi, mas... Pastor, o que o senhor tem a dizer sobre os apócrifos, que teve até alguns fragmentos achados em Qumran? Boa pergunta. Os apócrifos e pseudepígrafos, apócrifos, a palavra apócrifo em grego quer dizer oculto, né? São livros que foram considerados, sobretudo pelo cristianismo de forma geral, como não trazendo doutrinas condizentes com a ortodoxia cristã. Então são livros que trazem mitos, eventuais incorreções históricas ou geográficas, ensinos de origem duvidosa ou herética, e assim por diante. Bom, eu sou suspeito porque, como professor, já li diversos apócrifos, gosto muito da literatura apócrifa em termos informacionais, não quer dizer que eu creio naquilo como inspiração. Para mim, inspirado é só a Bíblia, e isso nos seus autógrafos hebraico, aramaico e grego, que fique claro, né? Mas, de novo, eu creio que o cristão, dentro do possível, ele deve se munir do máximo de informações que puder absorver. E o senhor disse isso com base em quê, pastor? Eu digo isso com base na Bíblia. Leiamos Paulo em Atos 17. O que ele faz em Atos 17? Cita Arato, Epimênides, Cleanto, autores gregos profanos, e cita um trecho do hino a Zeus em Atos 17. Você sabia que tem um trecho de um hino a Zeus, o principal deus do panteão grego? Está em Atos 17. Eu não tenho nenhum problema. Paulo se converteu ao panteão grego? Não, ele era crente em Jesus. Então, uma coisa é ler e examinar, e outra coisa é aderir àquilo que você lê e examina. Então, eu sigo essa perspectiva. Se você pegar Timóteo, em Timóteo, Paulo vai citar o nome de 2 egípcios que competem com Moisés e Arão em Êxodo. Lembram desses nomes? Janes e Jambres. Em hebraico é Yanes e Jambres, porque não existe J em hebraico, né? Na nossa tradução aportuguesada, Janes e Jambres. Aí você vai pesquisar de onde Paulo bebeu essa fonte. Janes e Jambres. Eu vou no texto hebraico, não está lá. Você fala, ponto. Deve estar na Septuaginta, não está lá também. Você fala, de onde ele tirou? Ele tirou do Targum, que é uma paráfrase em aramaico do texto hebraico. Onde eu quero chegar? Paulo conhecia hebraico, grego, aramaico, latim, conhecia filósofos profanos, mas era uma pessoa profundamente piedosa. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não há incompatibilidade entre ser uma pessoa erudita, um acadêmico, um estudioso da Bíblia, e uma pessoa de oração, uma pessoa de piedade, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pastor. Não há incompatibilidade. Paulo era um erudito, e era um homem profundamente culto, muito temente a Deus. Apolo, um homem de uma mente brilhante, a gente percebe. O texto grego diz que ele era eloquente, mas quando você pega o texto grego, a expressão grega anerlogios não significa necessariamente homem eloquente, significa também homem culto. Apolo era um cara letrado, estudado. Olhemos para ele, era um homem profundamente piedoso. Em alguns contextos, nos ensinaram, em algumas situações, que às vezes há uma incompatibilidade entre teologia e vida de piedade. Não, quem estuda muito teologia se desvia, né? Vende alma para o capiroto, e aí, né? É uma coisa horrível, e assim por diante, e desvia da fé. Meu irmão, a boa teologia, a teologia ortodoxa, a teologia bíblica, a teologia que ama a Deus, respeita a palavra de Deus, tem compromisso com as coisas de Deus, ela vai buscar servir a Deus com a maior alegria do mundo. Então, se a sua teologia não glorifica a Deus, modo de dizer, sua ou minha, nossa, se a teologia de alguém não glorifica a Deus, devemos trocar de teologia. Porque uma teologia que honra a Deus, ela o enaltece, ela o glorifica, ela denuncia os nossos pecados, ela não massageia o nosso ego, ela não empurra o pecado para debaixo do tapete, ela dá nome aos bois, e é uma teologia que nos transforma. É isso que nós devemos seguir. Uma teologia bíblica, fundamentada nas Escrituras. E é por aí, portanto, que eu caminharia. Pastor, mais uma pergunta. Estamos aí, eu estou aqui para servir.
Pode ser mais 2, mais Nossa, já 6, são mais quase 4. não tem 4 problema. horas. Eu vou ter que pular. Só se a gente for muito rápido. Vamos lá. A Sociedade Bíblica do Brasil tem algum poder para coibir traduções errôneas ou enviesadas da Bíblia? Aí é uma questão, então, ela tem poder desde que essas traduções sejam por ela editadas e publicadas. Agora, por exemplo, qualquer um que conheça hebraico, aramaico e grego, ou não necessariamente conheça bem e tal, ele fala, eu quero hoje traduzir uma Bíblia, sem ser por meio da SBB, da Sociedade Bíblica Brasileira. Ele pode fazer a tradução dele, ninguém é impedido ou proibido. Vivemos num país livre, pelo menos até o momento parece que é livre, né? Aparentemente livre. Então, diante disso, eu posso traduzir. Agora, se existirem heresias nessa tradução, evidentemente, ao serem detectadas por uma SBB, por exemplo, ela vai dizer, não, isso aqui eu não aceito traduzir, isso aí você faz por conta própria, é independente. Para passar por uma sociedade bíblica, brasileira, inglesa, americana, europeia, tem critérios. Por exemplo, eu participei de uma NVI, todos os integrantes, sem exceção, eram crentes, todos. Vários deles pastores, um presbiteriano, 2 ou 3 batistas, né, outro de outra igreja. Eu era o único de vertente pentecostal carismática. Todos os outros eram tradicionais. Eu era o único de vertente mais pentecostal e carismática entre os tradutores e os revisores do texto. Então, oremos para que Deus levante outros tradutores, outros revisores, pessoas que amam a Deus e a palavra de Deus, para que tenham mais pentecostais também nesse meio. Pessoas que conhecem a Bíblia, cheias de Deus, do Espírito Santo, cheias da graça do Senhor, mas também com conhecimento e que, portanto, possam honrar a Deus por meio disso. Então, a SBB tem poder sim, ela diz, aqui você não publica. Esse tipo de texto não. Se quiser uma publicação independente, é sua, eu não vou validar isso. Pastor, 2 curiosidades bíblicas ou explicação sobre perguntas bíblicas. Assim, vamos lá. Chegou mais uma pergunta sobre apócrifos, mas creio que o senhor já mencionou. Apocalipse 4:3 ajuda a ter algum vislumbre sobre como seria a cor de Jesus? Rapaz, aí, essas perguntas são boas, né? Então, agora deixa eu pegar, porque Apocalipse 4:3. Isso. Que diz aqui, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Nenhuma. Não dá para ter uma noção da aparência de Jesus. O que eu posso afirmar, que Jesus certamente não era um branco de olhos azuis ou esverdeados e de cabelo loiro, como o renascentismo europeu o retratou. Jesus seria talvez a pessoa das mais comuns, uma pessoa talvez com a pele mais próxima do escuro, do preto, do negro. Hoje tem um politicamente correto que não pode chamar ninguém de preto, nem nada, aquela coisa toda, né? Mas Jesus seria mais semelhante a uma pessoa negra, talvez com uma certa protuberância nasal, um pouquinho de um nariz avantajado, barbudo. Ele vem de um contexto ali, no primeiro século, onde judeus, via de regra, homens, eles eram barbudos, e deveria ter um cabelo, talvez razoavelmente comprido ou não, isso não dá para saber, mas deveria ser uma pessoa que você passasse e olhasse, ele é igualzinho a tantos outros que eu vi. E aí faz todo sentido isso para mim, porque eu me lembro de Isaías 53. Tudo bem que por lá, por outros motivos, em razão do sofrimento da cruz, mas não só por isso, olhando nós para ele, não havia nada assim que fizéssemos com que o desejássemos, não tinha um parecer e formosura. Jesus não era um Brad Pitt da Galileia, vamos assim dizer, um Tom Cruise judaico. Ele era uma pessoa absolutamente comum. Quando eu olho, por exemplo, para o irmão aqui, não estou querendo colocar o irmão aqui do lado da irmã ali, olha lá, a barbinha tal ali, poderia ser muito bem Jesus no primeiro século. Está vendo? Olha a responsabilidade, hein? Claro que aí ele está com um cabelo ralinho, mais curtinho, arrumei para a sua cabeça, né, meu irmão? Então, claro que é só uma ilustração e um exemplo, né, irmãos? O que eu quero dizer, uma pessoa, todos nós um rosto comum, um rosto comum. Por exemplo, Jesus não era como eu, branquelão assim, não.
pastor, o senhor já não é branquelo, o senhor está desbotado, tá bom, né? O senhor está parecendo um Gasparzinho gospel aí, né? Branco que só, está irradiando luz, que é branco, né? Brincadeiras à parte. Então, assim, Jesus teria uma feição absolutamente, no melhor dos sentidos, comum, de uma pessoa, de forma geral. E às vezes as pessoas idealizam, não? Ele deveria ser assim, e assado, com porte, gente, uma pessoa absolutamente normal, como eu e como você. Não tendo a minha cutis, com certeza. Jesus não era branquelo assim não, com certeza ele não era. Muito obrigado. Salmo 19:4, quando diz que Deus coloca uma tenda para o sol. Então, qual seria a pergunta exata? Me perdoe. O que significaria essa expressão? Tá, perfeito. Salmo 19:4, a ideia de uma tenda para o sol. Bom, para nós trabalharmos sobre isso, o texto vai dizer: em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Nele expôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra com o herói a correr o seu caminho. Então ele vai falar ali no contexto, por exemplo, sobre o dia que declara outro dia, uma noite que faz declaração outra noite, os céus que manifestam a glória de Deus, que citamos minutos atrás na nossa fala, e por fim, a ideia de que nele expôs uma tenda para o sol. Então a ideia de que, por exemplo, possivelmente, tá? Porque aqui não dá para você ser preciso. A ideia é que, por exemplo, as nuvens, em determinados contextos, por exemplo, um pouco mais nebulosos ou na proximidade de uma chuva, aquilo temporariamente bloqueie o vislumbre do sol e ele não apareça. Então, os céus ou as nuvens, em determinados contextos e tempos e climas, esconderia o sol, de modo que o sol ali não estaria aparente. Tanto quanto quando nós olhamos para um céu nublado, e de repente meio-dia, e nós olhamos e, poxa, mas o sol não está lá, quer dizer, o sol está lá, eu é que não consigo vê-lo, ele não está lá da perspectiva fenomenológica, eu não consigo vê-lo com os meus olhos, todavia ele está atrás das nuvens. Então a ideia, a meu ver, de nuvens e outros elementos, sobretudo num contexto que funcionam como uma tenda ou algo que encobre o sol do olhar humano. Por exemplo, mas é um texto difícil de você bater o martelo com certeza, tá? Pastor, e a última pergunta é se eu não sei se o irmão vai se sentir à vontade em responder, mas é a pergunta que entrega o ouro. Ai, meu Deus do céu. Afinal, qual seria a melhor tradução ou versão da Bíblia? Ok, vamos lá. Precisa que venha algo pior aí, né? Eu ia falar, não tenho dinheiro, é brincadeira, né? Bom, essa pergunta é difícil de responder. Por quê? A melhor tradução da Bíblia, eu perguntaria para quem? A gente acabou de ver que temos trocentas Bíblias em português, graças a Deus, né? Esses dias eu falava no aniversário de uma igreja batista, na zona sul de São Paulo, numa igreja batista, no seu 11º aniversário, e eu dizia que nós somos a geração mais privilegiada em termos de Bíblia. Temos Bíblia de letra pequena, média, grande, de tradução literal, conceitual, dinâmica, parafraseada, temos Bíblia colorida, Bíblia da vovó, Bíblia do surfista, Bíblia teen, né? Você tem Bíblia mangá, com desenhos de mangá japonês, você tem todo tipo de Bíblia. Essa não é a questão é, nós as lemos, nós nos submetemos aos textos que lemos, né? Mas sendo mais objetivo, que eu viajei 40 anos aí no deserto, estou voltando agora, eu diria que a Bíblia que vai trazer uma melhor tradução é aquela que fale ao seu coração, ao seu intelecto, né? A Almeida Revista e Corrigida, que caiu nas graças do público evangélico, sobretudo pentecostal, ela é boa? É boa, mas a Almeida Revista e Corrigida antiga tem um monte de erros. E ela ainda erros de tradução, tá? Não estou falando de erros nos originais, jamais. Erros de tradução. Lembrando que quando Deus inspira o texto bíblico, Ele o inspira nos seus autógrafos, isto é, nos seus manuscritos originais, hebraico e aramaico no Antigo Testamento e grego no Novo. A tradução em si não é inspirada, esse ponto é importante. Então, traduções podem conter erros? Podem. Não só podem, como contêm, né? Então, a melhor coisa é pegar aquela Bíblia que fale ao seu coração, ao seu intelecto, né? Porque antes de falar ao seu coração, ela tem que ser peneirada pela mente.
Eu não leio a Bíblia com o coração, eu leio com a minha inteligência, né? Então eu tenho que ler o texto, seja qualquer tradução, aquele texto ficou minimamente compreensível para mim. Lembrando que tem textos difíceis, está cheio de textos difíceis na Bíblia. Mas devemos nos preocupar, reitero, não com os textos difíceis que não compreendemos, mas com os fáceis que às vezes fazemos vistas grossas e falamos, não, esse texto aqui não é para mim, é só para o outro, para mim ele não é. Amar a esposa como Cristo amou a igreja, não, isso é para o meu vizinho, não é para mim, é para você também. Você deve amar a sua esposa. Esposa, você deve amar o seu marido. Pais, deve amar os seus filhos. Então, devemos nos preocupar com aquilo que compreendemos e não colocamos em prática. Então, por exemplo, quem tem maior familiaridade com a Bíblia, estou estendendo mínima coisa essa resposta, para tentar abranger outras coisas, quem tem maior familiaridade com a Bíblia, leia uma ARC, uma ARA, não tem problema. Poxa, para novos convertidos, de repente uma NVI, uma NVT, uma NAA, como a linguagem é razoavelmente literal e é mais conceitual, ela traz alguns conceitos difíceis de forma mais mastigada. Até para evangelizar é melhor, né? Porque aí você não vai incorrer no mesmo problema que aconteceu comigo quando eu era pequeno e o meu pai, hoje meu pai e minha mãe, infelizmente falecidos, mas meu pai disse, quando eu era pequeno, filho, leia a Bíblia porque tudo que você precisa está nela. E meu pai tinha uma mistura de católico com espírita, né? Eu fui ler a Bíblia a primeira vez, como diz o outro, como diz o jovem, deu ruim. Eu caí na genealogia de Gênesis 5. Então, Adão gerou a Sete, que gerou a Enos, que gerou... Eu era criança, eu falei, gerou? O que quer dizer gerou? E outra, só homem que gera, o homem que gera outro homem, e tem um dos sujeitos que o nome dele é o nome de um número, o nome dele é 7, como assim? Quem é o irmão dele? 8, 9, 10, 11, 12? Quem é? Como a pessoa tem o nome de um número? Eu sou número 1, number 1, né? E você? Então, aí eu fiquei afugentado, eu me vi inibido, e aí mal sabia que passariam décadas e eu viria trabalhar na retradução de trechos e na revisão de uma NVI. Olha os caminhos que Deus percorre, né? Deus percorre caminhos inimagináveis. Mas, você tem maior dificuldade com a Bíblia? Pastor, eu sou convertido há 1 ano. Misture uma NVI com uma NVT, com uma NAA, que você vai se dar bem. Eu sou um crente já da velha guarda. Bom, se é velha guarda, não precisa às vezes nem falar. Pega a ARC mesmo, a ARA, né? As mais tradicionais, que eu sei que os evangélicos, sobretudo pentecostais, gostam muito da ARC e da ARA. A Almeida Revista Corrigida e a Almeida Atualizada e tal. Tem textos difíceis, pegue uma tradução conceitual. NVI, NVT, NAA. Aliás, muitas claro, tem a Assembleia de Deus, Madureira, Belém e tal, mas muitas partes da Assembleia de Deus começaram a adotar a NAA, por exemplo, como tradução. Eu acho que é uma boa, né? A NAA é uma ótima tradução e muito semelhante em muitos pontos com a NVI. Segue uma metodologia de tradução mais conceitual. Então misture, e aquela Bíblia que fala mais forte ao seu coração, leia. Eu me converti lendo a ARC, a Almeida Revista Corrigida, né, que é a das que tem mais erros de tradução. Olha como, parafraseando o que alguém disse na internet, é o que Deus faz na vida da gente, né? Então, eu me converti lendo ela. Hoje eu sei, claro, estudando, sendo professor de teologia, que tem muitos problemas na tradução de vários textos. Eu citei aqui o se, e se eu for, entre tantos outros textos. Então tem muitos textos complicados, o tal do varão, varoa, que a gente brinca, né? Varão e varoa, nós usamos no contexto evangeliquez, ninguém usa no dia a dia. Já pensou diante do juiz? Fala varão. Qual que é o veredito, vaso? Ele vai olhar para você... Ele fala, eu ia te inocentar, depois dessa você está condenado. Você está me chamando do quê? De vaso? Eu vou quebrar o vaso na sua cabeça, né? Então tem linguagens que a gente usa no nosso evangeliquez que no dia a dia não fica legal. Eu fico imaginando você evangelizando uma pessoa no ponto de ônibus. E aí, vaso? Está aí desde quando esperando o busão? Né? Já entregou a tua vida para Yeshua Hamashia e tal? Aí o cara fala, de onde saiu esse maluco doido varrido? Eu saio correndo, eu falei, isso aí escapou de algum hospício, eu saio correndo, né? Então é melhor, o senhor, a senhora, usarmos termos simples. Às vezes a gente usa um evangeliquez que a gente afugenta as pessoas da igreja, né? Varão, varoa, tudo bem, eu não sou muito fã do varão e varoa, eu acho engraçado, eu acho muito arcaico e muito brega, mas tudo bem, né? Brega para chuchu.
varão é de doer na alma. Agora, tudo bem, use num contexto evangelical. Para evangelizar, não. O varão, o varoa. Ele vai falar, de onde saiu esse sujeito com essa fala da época de Dom Pedro? Olha lá, é o filho de Dom Pedro que ressuscitaram da tumba, não sei de onde que veio aqui. Então, a linguagem nossa tem o seu lugar nos momentos apropriados. Claro, eu uso também brincando com alunos, aí, varão, a gente brinca. No nosso meio evangelical, nós temos essa liberdade. Mas, dependendo do contexto de evangelismo, por exemplo, temos que saber e ter um bom senso para empregarmos uma terminologia adequada e condizente com o momento e com o contexto. Perfeito? É isso. Espero ter ajudado de alguma forma. Ok, vamos lá. O pastor aqui perguntou, ele comentou que eu falei sobre várias Bíblias de estudo e se eu já entrei em contato com a Bíblia de estudo de Nelson. Já ouvi falar dela, já dei uma manuseada por alto numa livraria, mas para ser absolutamente honesto, não a tenho e não tenho um conhecimento mais aprofundado sobre ela. Então, não sei se é uma Bíblia só de estudo, que, por exemplo, traz notas de rodapé dentro da perspectiva dessa pessoa, desse pastor, ou se, por exemplo, ele também a traduziu das línguas originais, hebraico, aramaico e grego, que método ele usou, se é o método literal, conceitual, parafraseado e tal. Então, eu não sei desses detalhes. Portanto, eu não poderia tecer maior juízo de valor sobre ela. Já ouvi falar, mas não tenho esse conhecimento, com que base ele traduziu, que tipo de comentário ele pende para que contexto, se tem algum elemento místico aqui e ali, o que não é, se é certo, não tenho maiores condições de fazer esse juízo de valor. Tá bom? Pastor Carlos, a Igreja de Guarulhos agradece, irmão, Eu agradeço. pela sua contribuição na nossa Escola Bíblica de Obreiros e Membros. O irmão gostaria de falar de alguma de suas obras? Bom, rapidamente, eu escrevi 5 livros e coescrevi 2. Eu escrevi um livro que é o Manual de Demonologia, que é resultado da minha dissertação de mestrado. Um segundo que foi Expiação Ilimitada, um dos temas sobre os quais falamos hoje. O terceiro foi a minha tese de doutorado na USP, que é As 10 Pragas e a Abertura do Mar. Demonologia, o pastor está mostrando aqui que ele tem, tal, capa preta, né? Essa figura obscura na capa não sou eu, tá? Eu sou feio, mas também não sou eu ali na capa ali. Só para brincar, depois que pegar o livro você vai entender a brincadeira. Eu então escrevi As 10 Pragas e a Abertura do Mar, onde eu traduzi trechos de Êxodo 4 até 14, do hebraico para o português, e fiz uma análise exegética, antropológica, sociológica, linguística, teológica e assim por diante. Eu depois escrevi Jonas, introdução, tradução e comentário. Eu traduzi Jonas do hebraico para o português e comentei versículo por versículo detalhadamente, inclusive com notas técnicas de crítica textual. E depois disso fiz a mesma coisa na Pandemia, que foi o último livro, de autoria apenas minha, que foi Abacuque, introdução, tradução e comentário, onde também traduzi do hebraico para o português e fiz todo o comentário. Além disso, eu coescrevi 2 outras obras, que é uma sobre reforma protestante, em comemoração aos 500 anos passados da reforma protestante, e também coescrevi um em comemoração aos 30 anos de existência do Seminário Teológico Servo de Cristo, onde me formei e onde também dou aula. Coescrevi com outros pastores sobre questões que envolvem missão urbana, com base no texto de Jonas, que eu também traduzi e trabalhei isso. Além disso, fez esse último trabalho, envolvendo retradução de alguns trechos da NVI também de revisão, e tenho trabalhado alguns anos, eu diria que há cerca de 25 anos, um pouco mais, como professor de línguas originais, de Bíblia, teologia, e assim por diante, sendo pastor de uma pequena, mas acolhedora igreja da Vila Prudente, ali da Zona Leste, que é a Igreja Evangélica Jaboque. É isso. Eu quero
agradecê-los, pedindo um segundo apenas para o pastor Vitor. Agradeço a gentileza do pastor Vitor pelo convite. Conheci o pastor Vitor desde o contexto em que nos vimos, ainda que nos falássemos pouco pelas peculiaridades da vida de cada um, no Seminário Teológico Evangélico do Betel Brasileiro. Então, muito obrigado, pastor Vitor, pelo convite. Ao pastor Clementino, é uma alegria e honra conhecê-lo. Rever pastores amigos, né, o pastor Val, ver a sua esposa agora há pouco lá por uma chamada de vídeo que nos vimos, outros irmãos, alguns ex-alunos aqui presentes, e é uma grande alegria, um prazer, um privilégio poder compartilhar alguns assuntos bíblicos e teológicos com vocês. Eu espero que isso tenha agregado alguma coisa à sua vida. Se você sair daqui nesse dia querendo estudar um pouco mais a Bíblia, poxa, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero estudar mais, eu quero orar mais, eu quero amar mais a Deus, eu me sinto recompensado. Se sairmos daqui um pouco que seja melhores do que entramos, pela graça de Deus, com desejo de, poxa, eu vou me matricular no seminário, eu vou estudar, eu vou ver se eu levo a minha leitura anual da Bíblia a sério, eu quero amar mais a Deus, servir mais a Ele, a obra dEle, eu glorifico a Deus por isso e me sinto mais do que recompensado. Amém? Deus abençoe vocês, obrigado por tudo, e que Deus continue a abençoá-los hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo.